Boa noite. A gente começa hoje a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da UFERSA. Nesta terça-feira, a entrevistada é a professora Ludmila Oliveira. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM, inclusive cidades que têm UFERSA. Então, a gente começa hoje a nossa rodada com entrevistas, recebendo aqui os candidatos à reitoria da Universidade Federal Rural do Semiárido. Você de casa pode participar, envie aí a sua pergunta propositiva. Envie uma pergunta interessante aqui para a gente fazer para a nossa candidata de hoje, professora Ludmila, mas também para os próximos candidatos. Amanhã, o professor Jamberg é o nosso entrevistado. Na quinta-feira, o professor Rodrigo Codes. E aí a gente vai priorizar perguntas interessantes, perguntas, inclusive, que possam fazer a diferença aí, tanto para quem faz parte do apoio a quem está aqui sendo entrevistado, entrevistada, quanto também quem está indeciso. Então, mande aí a sua participação, interaja conosco, tem aqui o telefone na tela, que é o nosso WhatsApp 988028941 e também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Lá no Instagram está o vídeo preparado aqui pelo marketing da TCM, mostrando a sequência das nossas entrevistas. Então, hoje, professora Ludmila, amanhã, professor Jamberg e quinta-feira, depois de amanhã, professor Rodrigo Codes. No programa de hoje, a gente vai ter também perguntas dos demais candidatos, mas no terceiro bloco, tá bom? E aguardo também a você aí que está nos acompanhando. Vamos ouvir o boa noite da nossa entrevistada, professora Ludmila. Seja bem-vinda aqui ao Cenário Político. Boa noite, Volnúvio. Boa noite, assinantes da TCM, né, que estão nos acompanhando, retornando aqui ao programa, dessa vez diferente, não é, Volnúvio? Desta vez como candidata. Exato. Para buscar aí renovar o mandato de 4 anos na universidade. Neste primeiro bloco, a gente separou aqui para que a senhora possa trazer o perfil. Quem é Ludmila Oliveira? Qual é a trajetória acadêmica na universidade ou até chegar à UFERSA? Bom, Ludmila Oliveira é moçoroense, é a primeira mulher reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido. Tem uma trajetória acadêmica antes de entrar na universidade, da escola pública. Minha trajetória acadêmica desde o início da infância foi toda na escola pública, dentro da universidade. Eu faço parte do quadro de professores do curso de administração, sou lotada lá no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas da UFERSA, o qual eu fui chefe de departamento, fui diretora de centro, fui a primeira diretora de centro, né? No caso, diretora de centro, quando houve ali a eleição. Passei, Volnúvio, por praticamente todos os cargos na instituição. Fui assessora, fui 2 vezes do Conselho Universitário, né, eleita ali, quando o Conselho Universitário tinha aquela mesma movimentação que hoje, uma campanha eleitoral para reitor. Passei pela Pró-Reitoria de Extensão, fiz parte de conselhos, inclusive de conselhos fora da instituição, a serviço da universidade, conselho na área da execução penal, a título de exemplo do Presídio Federal, na comarca de Mossoró, Paulo Costa Branca, enfim, em 13 anos de universidade, nós temos um serviço prestado, tanto com a missão acadêmica, fazendo ensino, pesquisa, extensão, como também dentro dos cargos aos quais eu ocupei enquanto professora e ali tendo minha experiência de gestão, e hoje estou reitora desta universidade. Reitora, dentro deste histórico que a senhora traça, né, do perfil acadêmico, a senhora acha que isso contribuiu para hoje a senhora estar como reitora e ter aí as decisões administrativas na UFERSA? Sim, acredito que sim, porque você
passa por uma trajetória em que você conhece a dimensão do ensino, à medida que você é professora, quando você se envolve ali nas atividades de extensão, você conhece de perto o que é fazer pesquisa, o que é vamos dizer assim, trabalhar junto à comunidade acadêmica, ocupando os cargos, mas também vivendo as ações. E isso traz para a gente a experiência. Apesar de que, Volnúvio, a gestão universitária como um todo, ela é um processo contínuo de mudança, de melhoramento, porque nós temos que pensar não só nessa experiência que nós temos, trabalhando ali no cotidiano, a convivência, conhecendo as pessoas, trabalhando com os campi, enfim, mas existem os órgãos de controle, a experiência junto à governança, né? E isso é que faz a gestão universitária acontecer. Realmente, ela é desafiadora, ela é uma gestão que nos coloca para trabalhar, para pensar, para se qualificar todos os dias. Então, é estar pronta, mas estar melhor ainda todo dia para poder fazer a diferença. Reitora, qual é o tamanho da universidade hoje e qual era o tamanho da universidade quando a senhora iniciou o mandato? Bom, quando eu iniciei o mandato era assim, era uma universidade do interior, as denominações, uma universidade do interior, os campi, não é? Campus pequeno, exemplo, Caraúbas, campus pequeno. O campus mais antigo, campus Angicos. E o último campus, campus Pau dos Ferros. E o campus central. Era a UFESA, mas a UFESA do RN, a UFESA que precisava de um apoio muito grande de uma instituição, por exemplo, como a UFRN, para fazer ali uma carta patente, para poder estar ali trabalhando junto à inovação e algumas pesquisas. O tamanho da UFESA hoje é o seguinte: hoje eu estou à frente da Universidade Federal Rural do Semiárido, a Universidade do Semiárido Brasileiro, a universidade que tem em sua assinatura um nome muito grande, a universidade que é longe de ser uma universidade do interior, porque ela é uma universidade que tem um portfólio de pesquisadores, de professores de altíssima qualidade, uma universidade que tem um potencial de transformação de realidade que vai muito além dos limites do Rio Grande do Norte. Então, a nossa gestão, e nós fizemos um trabalho para que esta universidade ela tivesse o seu reconhecido merecimento. Então, hoje, nós temos o campus de Angicos, conhecido como o primeiro campus, mas o campus que está ali precisando de resolver uma situação que é o seu credenciamento, sua portaria de credenciamento, que nós já estamos trabalhando, estamos fazendo um curso em que nós estamos concluindo aí o nosso primeiro mandato, se Deus quiser, com um curso novo, com um curso tecnólogo em gestão ambiental. O campus central é o campus referência em que nós temos, por exemplo, uma fazenda que vai se transformar fazenda modelo em nível de tecnologia para referência no semiárido, uma universidade que hoje ultrapassou os limites daquilo que ela parecia que não tinha. Hoje nós temos 7 cartas patentes, mais de 60 protocolos aí requerendo realmente dentro da inovação o seu espaço. Temos um parque tecnológico em andamento, a UFESA hoje tem aí dentro da sua estrutura um parque tecnológico em andamento, mas o prédio não está pronto, está em construção, está ali em sua fase, mas nós já temos um cowork, temos uma UFESA que é referência no movimento de empresas juniores, temos uma UFESA campeã no esporte, temos uma UFESA internacional, uma UFESA em que nós fizemos torná-la conhecida não só pelos convênios que fizemos na trajetória acadêmica, mas uma UFESA hoje que é chamada, convidada a fazer parte, por exemplo, de reuniões como foi feita esta semana com a Câmara de Comércio da Coreia do Sul. Então, nós temos uma universidade em que os técnicos da nossa universidade hoje, além da flexibilização da jornada de trabalho, nós temos aí o teletrabalho e implantação, colocamos aí o banco de horas, trouxemos para a universidade, para Mossoró, uma realidade que é a criação do curso em ciência de dados, tanto Angicos como Mossoró, nós já temos disponíveis aí o número de professores que precisa como mínimo para acontecer. Temos aí o campus de Caraúbas, uma referência dentro ali do Médio Oeste, né? E o campus de Pau dos Ferros, com uma referência em alto nível de inovação e prospecção tecnológica, o campus que nos deu a condição de ter um convênio hoje com a Agência Espacial Brasileira,
NASA, Mackenzie e a UFESA ali assinando junto, né? Uma UFESA que trouxe para a realidade do semiárido brasileiro o primeiro curso de formação de pilotos. E, além disso, uma UFESA que transformou e vem transformando a realidade dos nossos estudantes com a permanência estudantil. Então, esta é a UFESA que nós temos hoje. Por que a senhora quer continuar reitora, tendo em vista, inclusive, várias dificuldades que a senhora teve aí durante o mandato? Olha, nós temos, primeiro, força, segundo, coragem, terceiro, a universidade, ela precisa continuar crescendo, desenvolvendo e se afirmando enquanto universidade do semiárido brasileiro. Nossa missão, em virtude do tempo que nós tivemos em função de uma pandemia, não é? Nós tivemos 2 anos aí que trouxeram para nós grandes desafios em função da pandemia, mas que também nos fez grande para lidar com maiores desafios e nós conseguimos, Volnúvio, fazer um trabalho junto à Universidade Federal Rural do Semiárido em que, apesar de tudo que já fizemos, crescendo com números na internacionalização, enquanto eu estou aqui nessa entrevista, nós temos uma estudante nossa concorrendo na Ilha de Malta, uma estudante, inclusive, residente lá do campus de Caraúbas, viu? Da residência lá feminina. Nós temos 5 estudantes no México, por meio de um convênio. Nós temos aí na nossa instituição uma transformação em que a universidade saiu de 16% de transparência junto aos órgãos de controle para mais que 95%. Então, nós precisamos ultrapassar esses 100%. Queremos que esta universidade, que é rural e nós temos orgulho de ser, que tem em seu nome semiárido, continue sendo referência e que a gente possa continuar fazendo um trabalho em que servidores docentes, servidores técnicos possam ter em sua oportunidade, com seus portfólios de excelência, não só, vamos dizer, fazer o ensino, a pesquisa e a extensão, mas que esta inovação seja capaz de transformar a realidade das pessoas. Esse é o maior objetivo. Esta missão, ela só se consolida quando a nossa pesquisa, quando os nossos resultados, eles se transformam ali diretamente em aplicação para o desenvolvimento regional. Então, nós estamos dispostas aí, convidamos a professora Monique Lessa, do campus de Pau dos Ferros, para vir nessa jornada conosco. Fizemos uma gestão em que os campi da universidade saíram de lugar pequeno, de lugar do interior e passaram a assinar junto conosco. Nós somos uma só UFESA, nós somos uma só universidade, nós somos grandes porque nós temos o melhor, nós temos bons professores, nós temos bons servidores técnicos administrativos, nós temos capacidade de estar onde nós estamos e crescer ainda mais. Esse é um diferencial que nós encontramos e vamos continuar fazendo, se Deus quiser. Professora, qual é a avaliação que a senhora faz hoje da universidade? No aspecto financeiro, no aspecto administrativo, de servidores, qual é o diagnóstico que a senhora faz? Se a senhora fosse traçar aqui, de fato, um raio-x da universidade. A universidade hoje é uma universidade que é saudável financeiramente, também boa para os servidores, para os estudantes. Qual é a avaliação que a senhora faz? Vamos começar pela questão orçamentária. Nossa situação, ela é equilibrada. O que é que a gente chama equilibrada? Assim, do ponto de vista saudável, nós precisamos avançar e melhorar em alguns pontos do nosso orçamento. É uma realidade em todo o país e aqui eu não posso dizer. Se eu disser que está faltando, eu estou negligenciando. Se eu disser que está sobrando, está negligenciando. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está me assistindo. Graças a Deus, o Ministério da Educação conseguiu garantir para as universidades brasileiras a recomposição orçamentária. Então, isso vai trazer para nós, para ainda este ano, especialmente no segundo semestre, uma saúde melhor, orçamentária, inclusive do ponto de vista, eu não estou falando ainda de investimento, viu? Eu estou falando do ponto de vista de custeio, da manutenção, de como nós estamos conduzindo as coisas. E eu ainda tenho uma outra melhor notícia, que se refere às obras que estão em andamento e às novas obras, porque no que diz respeito ao orçamento de capital, hoje o governo federal, por meio do PAC e
todos os reitores, reitoras estão aguardando ansiosamente. Todas as universidades serão contempladas. O MEC tem feito uma política de equidade entre as instituições em que não existe o pequeno nem o grande, mas existem as necessidades que foram elencadas a partir das nossas necessidades. Então, a saúde orçamentária da universidade, ela está do ponto de vista equilibrado. Nós estamos conseguindo realmente fazer o pouco com pouco muito. Porque me perguntaram assim, professora, como é que você vai conseguir, por exemplo, garantir a gratuidade? Eu disse que nós vamos aumentar e vamos aumentar. Vou dar só um exemplo aqui. Quando nós chegamos para assumir a instituição, o aluguel do prédio onde fica lá o restaurante universitário, ele chegava a quase 15 mil reais. Hoje ele passa um pouquinho de 3 mil reais, para não dizer o valor exato e a reitora não errar. Não é? Então, essa diferença veio com uma retroalimentação de investimento para a melhoria da alimentação do nosso estudante. Então, nós estabelecemos com governança linhas de prioridade em que nós estamos mantendo o patrimônio, não fizemos demissão. A título de exemplo, quando eu assumi, nós tínhamos 2 motoristas. Hoje nós voltamos ao quantitativo que nós precisávamos ter. O mínimo em cada campus nós temos. Nós temos hoje um quantitativo de terceirizados em que não há um processo de demissão. Então, manter o patrimônio com um orçamento equilibrado, Vonúvio, realmente precisa ter uma governança e estabelecer prioridades. Esse é o segredo. É o que eu sempre coloco. Muito orçamento é problema. E isso nós enxergamos quando vimos, por exemplo, que em algumas experiências exitosas vamos dizer assim, da expansão, trouxeram para as universidades o que a gente não precisou fazer. Então, nessa gestão, mesmo com parcos recursos, se assim eu posso colocar, mas foram suficientes para que pelo menos 20 milhões nós tivéssemos que reconstruir algumas coisas e nós fizéssemos aí, vamos concluir, ainda nesse primeiro mandato, um prédio de uma demanda histórica do Centro de Ciências Sociais, o qual eu faço parte, que é o Núcleo de Práticas Sociais. No que diz respeito ao administrativo, ao quantitativo de servidores, olha, é um desafio que deve demorar um tempo ainda para se resolver. Por quê? Quando nós saímos de Exam para a UFESA, nós tínhamos ali um quantitativo de cargos e servidores técnicos administrativos, e esse estudo nós fizemos um levantamento, e quase 100 cargos foram extintos. Mas quando a gente junta exatamente o que nós precisamos para equilibrar e termos o quantitativo de servidores suficientes para manter o funcionamento da universidade, com, inclusive, a qualidade de vida que o nosso servidor técnico necessita, ele chega a um número de 400. Aí você diz assim, reitora, como é que vai resolver? Resolve com o tempo. Nós estamos aguardando aí uma ampliação desse número de técnicos por meio das solicitações que estão feitas, por meio da ampliação que o MEC vem fazendo. Isso também impacta na quantidade de gratificações que nós temos hoje na instituição. Ela é insuficiente em função daquele organograma que ali foi apresentado no início. E quando a gente junta tudo isso, você tem o desafio de fazer a governança administrativa das coisas acontecerem e também com o quantitativo de servidores técnicos que nós temos hoje na instituição. Mas conseguimos recuperar alguns códigos de servidores técnicos, estamos aguardando mais, mas no que concerne ao nosso servidor técnico, nós trouxemos aí a concretização da flexibilização da jornada de trabalho. Eu lembro que foi uma das primeiras medidas que eu tomei, não é? Olha, vamos chamar a comissão, porque a flexibilização da jornada, que são essas chamadas 30 horas, os turnos contínuos, que é um incentivo que se tem, um direito que esse servidor tem. Nós fizemos a comissão, chamamos a comissão para continuar os trabalhos. O teletrabalho hoje é uma realidade na UFESA, muito importante. Isso não significa, me perguntaram assim, reitor, então quer dizer que não vai ter, já tem pouco servidor, vai ficar quantos? Pessoal, é o seguinte, não fica sem servidor, mas algumas atividades, e aí a gente não pode falar de servidor, algumas atividades elas podem ser feitas de um ponto de vista, de um planejamento e de um acompanhamento, mas que é necessário e que é importante nesse momento até para garantir uma melhor efetivação do trabalho que é feito. O banco de horas nós colocamos e ainda conseguimos inovar, viu, Vonúvio? No final do ano, nós temos uma semana em que o servidor ele se ausenta, mas ele tem que compensar. Então, nós trouxemos aí
essa compensação pela qualificação e colocamos os nossos servidores técnicos administrativos dentro da internacionalização da universidade. Tem uma pergunta que eu já vou trazer aqui no segundo bloco, que é o do Rodrigo Paulo. Ele questiona o seguinte: a senhora tem como proposta oferecer gratuidade para todos os estudantes no restaurante universitário. Sim. Como isso será possível se no ano passado o recurso disponibilizado pelo PENAI não foi suficiente para tal fim, tendo a universidade que utilizar recursos próprios para arcar com as despesas do RU, que é o restaurante universitário? Boa, Rodrigo Paula. Excelente essa... Vocês podem me dar uma água aqui? Excelente essa pergunta. Essa é uma pergunta que tem sido feita porque, veja só, os estudantes que nós vamos priorizar a gratuidade são os estudantes do CADE único, certo? Isso é muito importante colocar. Até porque o incentivo que nós temos hoje já é uma inclusão que é feita porque, por exemplo, qualquer estudante na UFESA, qualquer estudante, independente da classe social dele, ele não está ali no CADE único, né? Ele não está ali dentro de um perfil de gratuidade, mas ele paga R$ 2,50 o almoço, R$ 2,00 o jantar. Essa é uma realidade distinta no Brasil. E aí, veja só, com o PINAIS, né, que é esse recurso insuficiente em que nós apresentamos ainda ano passado uma estrutura mostrando exatamente que ao longo dos anos o repasse desse recurso, Rodrigo, ele é insuficiente para a nossa instituição e inclusive nós conseguimos apresentar ao MEC que havia realmente ali um lapso, havia uma falta que podia ser suprida. Com a recomposição orçamentária, nós iremos ter um aumento, mas na verdade, de onde nós vamos aumentar essa gratuidade vai ser de onde nós já estamos fazendo. Nós colocamos como prioridade, não é, o enfrentamento e o combate à fome na instituição. Não é possível, Vonulvio, que em 2024 eu ainda tenha estudante que não permaneça na instituição porque não tem condição de se manter. Para a comunidade, para as pessoas terem ideia, o combate à fome nas instituições é algo tão sério que hoje a Andifes, a Associação Nacional dos Reitores das Universidades, né, Federais do país, trouxe como pauta, existe hoje, dentro das discussões é pauta. Quando nós já estávamos fazendo, hoje é uma pauta política, o combate à fome, porque não adiantava trabalhar metodologias para se pensar a evasão, fóruns de discussões, enfim, N alternativas para pensar e não trabalhar ali na essência do problema no que diz respeito a isso. Então, se dependesse do PINAIS, Rodrigo, realmente nós não teríamos como cumprir, mas como depende realmente de outras alternativas e de incremento do próprio orçamento da instituição, porque esse pagamento para o restaurante universitário eu posso fazer com recursos advindos da instituição, mas com o PINAIS eu só posso pagar somente bolsas. E é nessa frente aí que nós vamos aumentar o número de bolsas, não é? E também trabalhar nessa perspectiva. Importante colocar que hoje, né, os nossos estudantes, de um modo geral, eles, em especial, têm aí, não só... E aí, professora, é só para os estudantes da residência? Não, nós temos aí N oportunidades. A título de exemplo, os editais que a extensão vem lançando, que o crescimento de editais na área da pesquisa. Então, existem oportunidades em todas as áreas do conhecimento. Agora, claro, nós nunca teremos, Vonúvio, um quantitativo de atendimento pleno, porque ainda é muito longe da realidade. Agora, pelo menos o combate à fome, nós iremos manter como prioridade, até porque é lamentável, não é, que a gente escute, que a gente veja pessoas que precisam voltar para casa, e quem está me assistindo aqui, com certeza conhece alguém, com certeza sabe de alguém que teve que deixar de estudar porque tem que trabalhar, porque não tem como se manter. E agora tem perguntas dos demais candidatos. E aí eu coloquei na ordem que vai acontecer as entrevistas aqui no cenário político. Então, agora, o professor Jamberg Alves, que também é candidato a reitor da UFESA, faz uma pergunta aqui para a nossa entrevistada Ludmila Oliveira. Acompanhe. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores do cenário político.
Sobre a pergunta da professora Ludmila, eu quero aproveitar que estou aqui no campus Caraúbas, que tem o curso de Letras Libras, que é um cenário importante para a inclusão no nosso estado, e fazer a pergunta sobre inclusão. Quais são suas principais políticas, professora? Quais foram suas principais ações para a inclusão na nossa universidade? Boa noite, professor Jeanberg. Obrigada aí pela pergunta. Bom, nossas principais políticas e o que foi que nós fizemos. Primeiro, a coordenação de ações afirmativas, ela tem um papel que não é apenas trabalhar a inclusão ali dos diferentes grupos das minorias, mas tem um papel muito importante para as atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Nós fizemos aí uma ampliação a priori na quantidade de intérpretes. O aumento de servidores técnicos não foi possível em sua essência, servidores efetivos, porque é um quantitativo que é insuficiente para toda e qualquer demanda nesse momento institucional. Então, quer dizer, você pode até se comprometer dizendo, eu vou fazer, eu irei fazer, mas investimos, professor Jeanberg, em tecnologias lá na CAADES, em toda e qualquer demanda que a CAADES foi chamada, inclusive a CAADES inovou aí, quem está à frente da CAADES hoje, a assistente social Fernanda Kaline, em que em todos os momentos que foi chamada, e não só chamada, fez um trabalho extraordinário nos campi da universidade. Isso é um ponto muito importante. E no curso de Letras Libras, aí em Caraúbas, nós colocamos novos códigos de vagas, né, para professores e incentivamos, mostramos e ampliamos, inclusive, o número de intérpretes, porque o curso, ele não é feito somente por professores, porque você tem o estudante que possui, e aí eu não vou dizer a deficiência, que tem algo que é especial, que o faz superar em outra perspectiva, mas você tem a pessoa que não tem, né, do ponto de vista ali da condição física, não tem a deficiência, mas que precisa interagir com os demais. É um curso realmente em que nós acompanhamos de perto. O curso de Letras Libras é um diferencial do campus Caraúbas, é um curso em que nós acompanhamos de perto as atividades e eu não tenho dúvidas que vamos continuar fazendo, inclusive precisamos ampliar o número de professores, mas aí vem como diferencial. Nós precisamos, hoje ele é a licenciatura e dentro do MEC nos já foi solicitado que ele venha também ter um curso de bacharelado. Durante a nossa gestão, nós trouxemos aí para o campus de Caraúbas, Volnúvio, o curso de licenciatura em Física, que está na sua primeira turma, e está o curso bilíngue pelo Parfor de Letras, português, né? E também tivemos aí esse diferencial dentro do curso de Letras Libras. É um curso realmente diferenciado, é um curso em que nós temos uma atenção, um carinho, professor Jeanberg. E aproveitando a sua pergunta, eu quero dizer o seguinte, que as ações inclusivas para a instituição, elas vão além da acessibilidade no espaço físico. Elas precisam realmente estar postas e prontas dentro dos espaços nos mais diversos acontecimentos. Então, não é só pensar a inclusão da pessoa que não enxerga, da pessoa que não fala, da pessoa que não escuta, não é só disso que nós estamos falando. A inclusão, ela acontece das mais maneiras possíveis. Inclusive, uma face da inclusão positiva, Volnúvio, foi trazer aí, numa outra face, a presença, por exemplo, de servidores técnicos que nós temos acompanhando aí nossa gestão, dentro dos cargos daqueles que ocupam, a equidade que nós demos para homens e mulheres dentro dos cargos de gestão e vamos dizer assim, o interesse em que a nossa equipe tem de fazer acontecer as coisas. Então, nós só vamos continuar fazendo mais, se Deus quiser. A gente também solicitou ao outro candidato à reitoria da UFES, Rodrigo Codes, que enviasse pergunta aqui para a professora Ludmila. Ele não conseguiu enviar vídeo, porque avisou que estava numa reunião, mas ele mandou a pergunta escrita, o texto. A gente vê aí na tela a pergunta, portanto, do professor Rodrigo Codes. E a pergunta diz o seguinte: professora Ludmila, durante a sua gestão ocorreram diversas mudanças de ocupantes de cargos de alta gestão, sobretudo se levarmos em consideração os 3 primeiros anos.
Como exemplos, podemos citar a alta rotatividade na Pró-Reitoria de Graduação, que teve 3 pró-reitores titulares, na Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação, que teve 2 pró-reitores titulares, Pró-Reitoria de Extensão também teve 2 pró-reitores, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e na Superintendência de Infraestrutura, que teve 2 superintendentes. Além de diversas trocas de assessores, pró-reitores adjuntos, chefes de divisão, dentre outros. E aí a pergunta, como a senhora se autoavalia nestes termos e como avalia o desempenho da sua gestão, principalmente em relação aos resultados do planejamento estratégico materializado através do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI 2021-2025? Boa noite, professor Rodrigo Codes. Bom, primeiro vamos para a autoavaliação. Olhe, no momento em que você acompanha a sua gestão e vê que as coisas não estão acontecendo dentro daquilo que precisa realmente estar, tendo como ponto de partida o planejamento, a administração, o limbo que nós temos ali que seguir, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e que a comunidade acadêmica não está recebendo aquilo que precisa e que realmente deve ter de atendimento direto dentro das pró-reitorias ou quaisquer que sejam os cargos, é natural que você faça esse tipo de mudança. Qualquer gestor em uma posição de gestão, em uma posição em que precisa ter governança, que precisa ter transparência e que zela por aquilo que faz, ele faz mudanças. Então, nós fizemos mudanças e estamos dispostos a fazer mudança sempre que houver necessidade de se fazer. Isso é natural em toda e qualquer gestão. Foi uma gestão realmente muito difícil no início, não difícil pelos desafios, porque desafios nós temos todos os dias. A gestão pública, ela é pautada por desafios, mas maiores são sempre as oportunidades que nós vamos ter. Então, não são todas as pessoas que têm a capacidade de lidar com a administração. Nós, professores, nós não fazemos concurso para ser pró-reitor, para ser assessor, enfim, o nosso concurso é de docente, com uma função, fazer ensino. E aí você, dentro daquela função, ainda tem que aprender a fazer extensão, quando nunca fez, e pesquisa. A pesquisa é natural, porque é ali, dentro do ensino, algo que vai se completando. E a gestão, ela acontece, não é, dentro dessa questão de experiência. Então, eu avalio como positiva as mudanças que nós fizemos. Hoje nós temos uma equipe, graças a Deus, pronta, equilibrada, em que os resultados trouxeram uma diferença e, do ponto de vista dos resultados, nossos resultados são tão bons, que o nosso relatório integrado de gestão foi modelo agora recente no MEC, a convite da Controladoria Geral da União. Como já coloquei, nós saímos de uma transparência ativa de 16% para mais de 95%. Então, estamos bastante satisfeitos com nossa equipe, as mudanças foram necessárias, sempre que houver oportunidade é necessário e, inclusive, faz parte da gestão do cotidiano de todo e qualquer gestor dentro daquilo que realiza e que faz. Então, foi necessário, fizemos e iríamos fazer novamente se assim fosse possível. Reitora, eu estou aqui com várias perguntas aqui. Tem o Moisés Osório, tem a professora Josivânia, tem também quem questiona aqui a gente, Nonato Gomes, Edilene, enfim, o pessoal todo aqui fazendo perguntas para a senhora, Sofia, enfim, eu gostaria muito de fazer todas essas perguntas. Tem que fazer outro programa. Tem que fazer um programa só para perguntas, né? Então. Muito bem. Mas eu tenho aqui uma pergunta do José Santos, ele pergunta aqui, por que desde 2020 a UFESA não consegue emenda de bancada? Quem foi que disse isso, José? E ele está dizendo aqui que não é emendas individuais dos deputados, emenda de bancada da bancada federal. Amiga, aí você tem que perguntar ao parlamento, tá certo? Porque a solicitação, ela é feita. Toda reunião que os parlamentares fazem e convidam os gestores de um modo geral, nós pautamos e colocamos. Agora, veja só. É desde 2020, mas é um pouquinho anterior a 2020 também, viu? E olha que de 2020, 2021, 2022, a prioridade
era e deve continuar sendo ainda o status quo saúde. Lembre-se disso, que todos os recursos do parlamento hoje, inclusive, eles têm um limite, prioritariamente, para o atendimento na área da saúde. Não conseguimos dentro desse primeiro mandato, mas vamos conseguir, se Deus quiser, no próximo mandato. Viu? A gente vai precisar, já temos uma pauta pronta para um atendimento direto aí dentro do nosso parque tecnológico que vai... a palavra não é beneficiar, vai transferir tecnologia não só para o semiárido do RN, mas para todo o semiárido, e também uma pauta direcionada para as mudanças e a estruturação da instituição que a gente precisa. Reitora Ludmila Oliveira, candidata à reeleição na Universidade Federal Rural do Semiárido. Nosso tempo está acabando. 2 minutos para a senhora falar agora diretamente para os professores, para os técnicos, para os estudantes, já que a consulta vai acontecer dia 4 de abril, já está bem perto. Qual é o recado que a senhora deixa? Vamos continuar fazendo a UFESA ser a Universidade do Semiárido Brasileiro. Não é a hora de parar, de estagnar, é a hora de continuar com essa força, com essa coragem que nós temos. É necessário ter esses elementos para poder fazer as coisas acontecerem na instituição. Falar realmente de estruturar, de crescer, é necessário se ter elementos que possam fazer a instituição seguir o rumo e ter a visibilidade que ela precisa. Nós conseguimos colocar a Universidade do Semiárido Brasileiro, a UFESA, dentro de uma vitrine tecnológica, dentro de uma vitrine referência no ensino, dentro de uma vitrine de uma universidade que chegou em primeiros lugares em locais em áreas que não iriam chegar e, acima de tudo, dizer que a professora Ludmila e a professora Monique e toda a sua equipe está à disposição para continuar fazendo uma gestão com transparência, uma gestão propositiva, uma gestão em que nós conseguimos fazer governança pública com um orçamento reduzido e, mesmo assim, a universidade aí em seus campi e aí uma reitora em que se propõe a continuar trabalhando com os campi da instituição e também atendendo aí a chamada da expansão que é natural. A Universidade do Semiárido Brasileiro, ela não tem como ficar só no RN, porque ela tem, dentro da sua condição de existência e do portfólio que ela possui, pela qualificação de seus professores, de seus pesquisadores, de seus servidores técnicos, que também são pesquisadores e extensionistas, ela pode ir mais. Então, a professora Ludmila está à disposição da comunidade acadêmica e, como primeira mulher reitora, esse legado precisa ficar consolidado. Ainda não está na hora de concluir essa história. Essa história ainda precisa de mais alguns anos. Então, dia 4 de abril, vou fazer o pedido, né? É 95, viu? É 95 o nosso número. O número que vem aí com a nossa vitória e com a nossa força de vontade e com o nosso entusiasmo, que eu amo o semiárido e quero continuar fazendo o melhor que eu posso fazer por esta universidade. Reitora Ludmila, boa sorte aí na campanha. Lembrando que amanhã a gente vai ter a nossa segunda entrevista, professor Jamberg Alves, na quinta, professor Rodrigo Codes. Ludmila Oliveira, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Até a próxima. Até a próxima, vou nuvem, se Deus quiser. A você de casa, a gente agradece a audiência. A reprise logo mais 10h40 da noite. Daqui a pouquinho, lá para as 9 horas, já está no YouTube esse material, tá bom? Até amanhã. Um abraço.